deixando de ser menino. Abra 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Deixando de ser menino. Ofereça a quem está do seu lado direito, esquerdo, essa possibilidade de leitura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela continue falando ao nosso coração com graça, bondade e misericórdia. Repreendemos toda obra contrária à Tua palavra, bendizendo-Te, Pai, e adorando-Te, em nome de Jesus. Amém. Sabe que o desejo de Deus, para cada um de nós, não é apenas que nós sejamos salvos, que a gente encontre o caminho da eternidade, da salvação, mas o caminho de Deus é que a gente possa amadurecer, crescer. E Paulo nos convoca justamente a uma transição crucial na vida, deixar de ser menino, nos tornar adultos espirituais. Efésios capítulo 4, 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, homem adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o desafio que Deus tem na sua palavra para conosco é que nós sejamos maduros na fé, que a gente alcance essa estatura da plenitude de Cristo. Então, se o desejo de Deus é que gere salvação, o desejo de Deus é que a gente se torne pessoas maduras, porque existe um perigo de permanecer menino. Na vida natural, ser criança é lindo, maravilhoso, mas na vida espiritual, a imaturidade crônica é um perigo. Sabe por quê? A imaturidade nos impede de cumprir o propósito que Deus tem para conosco. E como consequência da nossa imaturidade, nós vamos colher resultados ruins. Você consegue se lembrar, por exemplo, na sua vida, os erros que você já cometeu em função da sua imaturidade? Quantas pessoas, em função da sua imaturidade, fazem escolhas erradas, vão para o altar e fazem escolhas equivocadas? Às vezes a gente confunde muito, a gente quando fala sobre imaturidade, às vezes a gente confunde maturidade com inocência. Na verdade, a imaturidade ela destrói, mas a inocência ela edifica. E agir como menino traz algumas consequências que são trágicas. Se você der uma olhadinha na Bíblia, se nós nos voltarmos para ela, nós vamos ver que na Bíblia há muitos homens que agiram com a mentalidade de menino e sofreram as consequências da sua ação, da sua atitude. Quando a gente dá uma olhadinha, por exemplo, no rei Saul, ele agiu com insegurança, agiu com ciúme, sentimento de menino, né? Insegurança e ciúme é sentimento de menino. Quando o povo elogia Davi, o que acontece? Ele começa uma perseguição irracional a Davi. A sua incapacidade de se alegrar com o sucesso alheio custou, sabe o quê? Nada mais, nada menos que o reino dele. Ou seja, então, essa mentalidade de menino gera sempre consequências. Saul viveu isso. O seu ciúme, a sua insegurança, o seu sentimento de menino o conduziu a perder o seu reinado. Samuel 18:9 diz assim: e daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, sentimento de menino. Mas nós temos outros,
Ló, por exemplo, escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e guiado pelo quê? Pelo seu interesse imediato. Esse também é um sentimento de menino. O menino quer as coisas rápidas, na hora, no seu tempo, da sua forma e da sua maneira. E aí, Ló não olhou as consequências morais de fazer essa escolha. Lá em Gênesis capítulo 13, verso 1 e 13, diz assim: Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E veja, Ló escolheu errado, pensando como menino. Se você der uma olhadinha, os discípulos também discutiram sobre quem era maior. Raciocínio de menino. E eles conversando: quem é maior no teu reino? Coisas de menino. E aí Jesus chama, conversa e diz para eles que na verdade o foco não era esse. O foco era serviço, era a humildade. Então, irmãos, a imaturidade, ela nos conduz a ações destrutivas. A imaturidade nos faz perder as bênçãos de Deus, nos faz sair do propósito de Deus e nos faz perder a visão de Deus. Uma igreja imatura, ela perde a visão de Deus para o seu reino. E vou falar a verdade para vocês, meu irmão, como a imaturidade espiritual era destrutiva. Porque na imaturidade espiritual, ela vai nos levar a uma visão parcial da fé. Ela vai focar, sabe onde? Naquilo que é secundário. É interessante ver isso, como que a imaturidade conduz a igreja à sua a implosão e a possibilidade de se destruir. Eu já vi situações em igrejas, irmãos, que por causa da imaturidade, eu vi banco voando, cadeira voando, carteira sendo rasgada. Por causa da imaturidade, eu vi gente jogando bosta no carro do outro. Por causa de imaturidade, eu já vi irmãos sair no telequete. Por causa de imaturidade, eu já vi irmão pegando faca contra o outro. Vocês estão pensando que é brincadeira? As narrativas. A imaturidade, quando a gente fala das questões espirituais, nos tira a visão daquilo que é essencial. E a gente briga pelo não essencial. A ausência de maturidade, irmãos, nos faz ficar discutindo o entorno e não o centro. E aí, o contexto desse texto é uma chamada a um posicionamento. Esse versículo é a sequência do hino chamado o hino do amor. E é interessante que, se você perceber direitinho, na sequência, primeiro Paulo fala sobre o caminho que se deve seguir, que é o caminho do amor. E na sequência, o texto então fala sobre esse grande desafio que é deixar de ser menino. Só lembrando que a igreja de Coríntios, ela é uma igreja rica em dons espirituais, mas ela estava sendo pobre no seu caráter. A igreja em Corinto era rica nas manifestações espirituais, tinha profecia, falava em línguas, tinha conhecimento. 1 Coríntios 1,5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento. No entanto, eram espiritualmente carnais. O versículo de número 3 do capítulo 1 de 1 Coríntios 3,3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Então o Paulo já estava dizendo para aquela igreja: essa igreja é carnal, apesar de ter muitos dons espirituais. E aí o Paulo vai estabelecendo o caminho do amor, que é o vínculo da perfeição.
Paulo estabelece o amor como a motivação correta e o padrão de caráter antes de falar de maturidade. Isso me chamou muita atenção, sabe? Paulo, antes de falar de maturidade, ele fala de amor. Por que isso? Porque ele tem a consciência de que sem o amor, ágape, os dons mais espetaculares são inúteis. Paulo tem a consciência de que, ainda que ele fale a língua dos homens, dos anjos, se ele não tiver amor, ele seria como metal que soa, como símbolo que retine. Paulo tem a consciência de que a maturidade é consequência, só depois que o amor se estabelece, Paulo descreve a importância de deixar de ser menino. Então, veja bem, irmãos, a mensagem é: o amor é o propósito e a força que vai levar à maturidade. A mensagem é: o amor é, na verdade, o grande desafio que nós temos de vivência dele. Você só deixa de ser menino quando passa a amar de forma adulta. Então, se você não amar, se eu não amar de forma adulta, eu não vou deixar de ser menino. É por isso que nas nossas relações espirituais, nós estamos cheios de menino, cheio de pirracento. Já viu pirracento na igreja? Cheio de gente mimimi, qualquer coisinha está ofendido. São meninos. As práticas da meninice, Paulo relembra aqui atitudes de menino. E ele fala 3 atitudes de menino. E ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino. O crente maturo, ele tem uma linguagem limitada, fofoqueiro, ou ele usa para a sua vanglória, ou para a competição. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Gente, vamos ser sinceros, o tal da fofoca é um problema sério. É por isso que o texto bíblico diz assim: também a língua é um pequeno membro e gloriar-se-á de grandes coisas. Vê quão grande bosque um pequeno fogo incendeia tudo. Quem aqui que nunca foi atingido por uma língua? Quem aqui que nunca foi atingido por uma palavra maldita? Quem aqui que não foi atingido por alguém que lançou um fardo e te machucou e te feriu? Irmãos, Paulo diz assim: eu falava como menino. E aí, o homem maduro deixa de ser menino, e ele usa as suas palavras não para ferir, mas para trazer cura, para dar direção. O versículo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Então, meu irmão, para deixar de ser menino, nós precisamos tratar com a nossa boca, com aquilo que nós falamos em relação ao outro. Você quer ver a prova de que se você é menino ou não? É como você está falando a respeito das pessoas que você convive. Você faz autoavaliação. A sua forma de falar do outro vai demonstrar se você é menino ou se você já está na fase adulta. Cada um vai fazer a sua avaliação, e se fizer a avaliação, vai poder perceber que ainda continua como menino. A sua palavra tem sido usada para abençoar o outro, para edificar o outro. A sua palavra, a sua voz é de xingamento, é de crítica, é de murmuração. Pode ser que você ainda está sendo menino. É difícil a gente receber uma palavra dessa, né? E reconhecer que a gente ainda é menino. Mas tem outro. Paulo diz assim, ele fala do sentir, do pensar como menino. O crente maturo sabe como que ele é? Alguém aqui já andou em montanha-russa? Gente, todos aqui, todo mundo já. Montanha-russa é interessante, né? Quanto maior a sensação e maior a emoção. Então, quando você está assim, aí você está, e está assim, quanto maior, e vai descendo. A imaturidade emocional é assim.
A sua fé não está baseada na verdade, mas está baseada naquilo que ele sente. Eu senti um arrepio no culto de hoje. O que tem? Lá fora também se sente arrepio assistindo o jogo do Vasco, do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético. Você também sente emoções. Por isso que a Bíblia fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Ela está dizendo assim: cuidado com as emoções, porque as emoções podem nos conduzir a atitudes de meninos. Quando a gente vai simplesmente pelas emoções, não que elas não sejam importantes, mas quando a gente guia a nossa atitude pelas emoções, nós estamos tomando uma atitude de menino, gente. Porque o homem maduro, ele tem entendimento da verdade, e ele busca em duas coisas a verdade: na razão e na palavra. É o homem da razão, é o homem da palavra. E Paulo está dizendo assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, só emoções, mas ele também dizia assim, que raciocinava como menino. E aí eu fico pensando que o crente maduro, ele tem visão do reino, do propósito de Deus para a vida dele. Minha irmã Vanilde, você falou, eu sugiro até que alguém escute o que ela falou na terça-feira, foi uma bênção a sua palavra, uma bênção. O homem, o espiritual, ele tem visão do propósito que Deus tem para ele, do seu chamado, ele não negocia o seu chamado. Mas o imaturo, ele está sempre na visão parcial da fé. Ele não consegue priorizar o essencial, e ele facilmente é enganado, dilubriado. Paulo está dizendo assim: quando eu era menino, eu raciocinava como menino, eu não priorizava o essencial. Se você der uma olhadinha em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está chamando a atenção para os religiosos, para os escribas e fariseus, e dizendo assim: olha, vocês não estão conseguindo priorizar o essencial na vida de vocês. O menino, tudo serve, tudo está bom. Você deu pirulito, você deu bala, você deu... Enfim, ele vai aceitando. Sabe, nós temos uma vocação. O homem maduro busca, sabe, o conhecimento pleno de Cristo. E quando ele entende isso, que a maturidade não é apenas sobre o nosso conforto pessoal, que ela é a base para o impacto da igreja na sociedade, as coisas vão mudando. O homem maduro, o ser humano maduro, ele busca conhecimento da palavra de Deus. O homem maduro, ele não se contenta, o ser humano maduro, ele não se contenta com o básico. Ele quer ir mais, ele quer se aprofundar, ele quer conhecer a palavra de Deus, ele quer ter intimidade com Deus, ele quer tomar as suas decisões baseadas naquilo que Deus direciona para ele. O homem espiritual e maduro, ele tem responsabilidades no serviço do Senhor. Ele não exige ser servido, mas ele serve. Marcos capítulo 10, 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A pessoa, o ser humano que está no processo de maturidade, ele quer servir o outro. A pessoa que está no processo de maturidade, ele é agente de paz, ele suporta, ele perdoa. Uma prova da imaturidade é o não perdoar. A Bíblia diz assim: suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Um sinal de que você é uma pessoa que está no caminho da maturidade é que você tem a disposição, o coração de perdoar.
Eu diria, sem medo de errar aqui, se você está com dificuldade de perdoar, não consegue perdoar, é porque ainda você está no processo de maturidade da sua fé. Sabe? Os frutos de um ser humano maduro, ele vai impactar. O fruto do homem maduro é a manifestação do caráter de Cristo que transforma a família, que transforma a sociedade, que transforma a igreja. Os frutos de um ser humano maduro, ele vai impactar onde nós estamos, ou seja, ele vai produzir aquilo que a Bíblia fala, paciência e bondade. Um cristão maduro não é facilmente ofendido, promovendo a desarmonia, ele promove a harmonia. Gente, está cheio de gente com mimimi na vida da igreja, nas famílias, qualquer coisinha, ele está melindrado. O impacto que produz na vida da igreja de um ser humano maduro é o domínio próprio, é a justiça. A maturidade gera integridade no trabalho, na política, nas relações sociais, em todos os lugares que nós estamos. E quando a gente pensa em maturidade, nós estamos vendo, infelizmente, irmãos, a nossa igreja evangélica se perdendo por falta de maturidade, negociando o inegociável. O ser humano maduro assume que a ética de Cristo. O ser humano maduro entende que o amor como vínculo é importante, sem ele a gente não consegue ser uma igreja forte num contexto de tantas fragilidades. O amor é o laço que mantém a igreja unida e faz uma força coesa no mundo. É por isso que Colossenses 3,14 diz assim, sobre tudo isso, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, um ser humano maduro, ele vai impactar a sua família, vai trazer estabilidade emocional. Você já viu quantos pais conseguem trazer desestabilidade emocional para os filhos? Vocês já viram? O ser humano maduro pratica o domínio próprio, filtra suas reações. Eu falo mesmo. Por quê? Você fala mesmo? Chegou eu. Por que tem que ser assim? Existe o domínio próprio. Nós podemos controlar as nossas emoções ou não, irmãos? Através do Espírito Santo podemos. Eu vou explodir de raiva. Eu ajo com impulsividade. Essa é uma ação de menino. Se você está agindo com impulsividade, momento de explosão, de raiva, você está agindo ainda como menino. Na hora de amadurecer, deixar de ser menino. Essa foi semana passada, se não me falha a memória, eu ouvi o testemunho do Rodrigo, e eu queria ouvir esse testemunho, Rodrigo, você falar aqui. Que bênção. A primeira vez que eu fui visitar o Rodrigo, rapaz, ele já me enquadrou, né, Rodrigo? Me enquadrou, colocou limites para mim enquanto pastor. Eu faço isso, eu faço aquilo, já me enquadrou nos limites. Difícil, mas eu fui enquadrado por você, né, Rodrigo? Hoje, quando eu escuto o Rodrigo dar o testemunho de que ele passou quantos dias jejuando na presença de Deus, para Deus fortalecer a vida dele, dar direção para ele, eu fiquei feliz por tudo que eu ouvi, Rodrigo. Feliz. Seu pastor, o quadro é o mesmo, mas a minha atitude frente ao quadro que eu estou vivendo está sendo diferente. Vai amadurecendo. O problema, irmãos, como pastor, e eu já falei isso aqui, eu estou já, acho que a gente vai ficando velho, né? Toda hora você repete uma coisa, né? Sinal de velhice, né? Também, mas não tem problema não. Quando depois de 30 anos eu volto para uma comunidade, que eu fui pastor, e eu chego lá e pergunto assim, como é que está o fulano? Como está ciclano? Porque a gente lembra de bons momentos, de boas situações, e aí você vai ouvindo e vai percebendo o seguinte, as mesmas atitudes de 30 anos atrás, nada mudou, continua dando o mesmo trabalho,
as mesmas intransigências, as mesmas intolerâncias. Gente que não amadureceu. Quantos relacionamentos estão assim também, gente, sem maturidade, que não amadurece? A maturidade nos deve conduzir ao controle das nossas emoções. O ser humano maduro pratica o domínio próprio, ele filtra as suas reações. O ser humano maduro, dentro da sua casa, sabe o que ele faz? Ele oferece segurança à esposa, aos filhos. As suas decisões são tomadas por princípios da palavra de Deus. Ele não tem um sentimento volátil, ele não tem a sua estabilidade emocional como prioridade. O ser humano, na verdade, maduro, ele lida com o caos e as tensões familiares com longanimidade, sendo o primeiro a buscar a calma e sendo o primeiro a buscar a paz. O ser humano maduro, ele tem liderança com propósito, ou seja, ele tem direção. A visão dele não é a curto prazo, ele tem uma visão a longo prazo. A liderança madura foca em valores eternos, no bem-estar do futuro, e não apenas no prazer, no consumo imediato, porque, infelizmente, irmãos, uma liderança imatura só vê o imediato. Ele consegue olhar e ver o que está perto. Uma liderança madura, ele tem propósito, ele tem direção. Ele sabe que ao ensinar o seu filho, ele não está ensinando o seu filho simplesmente para ser um bom profissional, também um bom profissional, mas ele ensina o seu filho para a eternidade, para morar no céu. Ele não brinca de igreja, ele não infantiliza as suas ações. Ele tem propósito, ele tem direção, ele tem responsabilidade integral pela vida financeira, emocional, espiritual do lar, sem transferir a culpa ou fugir dos problemas. Ele ensina os filhos o caminho de Deus, indo além das regras domésticas. A pessoa madura, ele tem um amor sacrificial. Seu amor é uma decisão de pacto e não de um sentimento que simplesmente passa. Ele tem a cultura do perdão, da unidade. Ele constrói, através das suas palavras, o reino de Deus. É difícil, irmãos, estamos desafiados a ser uma igreja madura. Algumas considerações são importantes para a igreja atual. Precisamos de maturidade na nossa missão. Não confundir dom com maturidade. A verdadeira medida é o amor prático. O alvo é Cristo, o padrão de crescimento e a estrutura de plenitude é de Cristo. Quando nós nos estagnamos, sabe o que acontece? Se pararmos de crescer, seremos ineficazes e vulneráveis. Há pessoas que estão assim. Pararam de crescer na sua caminhada de fé, estacionaram. Há alguns anos atrás, era alguém fervoroso. Nós estávamos conversando hoje na classe de adulto, né? Pegava, evangelizava, levava, e hoje as coisas vão mudando como processo, e a nossa predisposição e disposição para fazer as coisas de Deus, é lógico que mudaram muitas coisas, mas mudaram junto com as coisas que mudaram também a nossa disposição de servir o Senhor, que é o pior. Abrimos mão de alguns princípios que não deveríamos abrir mão deles. Aí Efésios capítulo 4, 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que igreja, a atitude em relação à igreja é igual a atitude em relação ao supermercado. Se a igreja não oferece o produto que eu quero, ele muda de igreja. Igual o supermercado, né? Você vai lá no supermercado, você não encontrou o produto na prateleira, sabe o que você faz? Você vai para onde? Outro supermercado, né?
E se você não encontrar no outro supermercado, você vai para o outro supermercado, até achar o seu produto. Tem gente que está assim, fazendo isso com a igreja, tratando a igreja como supermercado. Se a igreja metodista central e governador do Valadares não oferece aquilo que de repente eu quero, eu não vou lutar para que a coisa aconteça, não. Eu simplesmente vou mudar. E assim, irmãos, esse trânsito religioso está acontecendo aqui não, está acontecendo na igreja evangélica do Brasil. O trânsito religioso está cada vez mais efervescente. Não é, irmãos, por causas doutrinárias, por questões, na verdade, morais, é simplesmente porque o indivíduo não gostou, não foi atendido, ele muda de igreja, como muda de roupa, como muda de supermercado, e vai mudando. A conclusão é que nós precisamos amadurecer pelo amor. O crescimento espiritual é uma escolha ativa. Paulo não disse, o tempo me torna adulto. Ele disse, logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele disse assim, na hora que eu cheguei a ser homem, sabe o que eu fiz? Eu larguei as coisas de menino. Eu tomei uma decisão de acabar com as coisas de menino. E eu diria então para nós que estamos aqui hoje, o caminho do amor é o caminho da maturidade cristã. Vamos deixar de ser menino. É preciso deixar de ser menino. Lutar contra a carne, contra os impulsos da meninice, contra a infantilidade das reações, contra as pirraças evangélicas. Lutar contra isso, irmãos. É hora de sair da imaturidade, contra a exigência em favor das suas necessidades, em detrimento do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que as suas necessidades, que os seus posicionamentos. Deixa de ser menino. Uma igreja que amadurece pelo amor, ela vai ser firme na sua doutrina, vai ser poderosa no espírito, vai ser unida no propósito. E aí, o ministério de louvor vai chegando. E sabe, abandonar a meninice não é fácil. É preciso pedir a Deus discernimento. É preciso pedir a Deus graça para abandonar a meninice. É preciso orar por ação para que Deus possa nos dar a disciplina consciente. É preciso orar para que possamos ser revestidos do amor. Infelizmente, a pessoa imatura vai colher os frutos da sua imaturidade hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã ele vai colher os frutos da sua imaturidade. O amor é o único termômetro que mede a sua maturidade espiritual, então. Aí quer medir a espiritualidade de alguém? Mede seu amor. Vê como é as suas relações de amor. Dentro da sua casa, fora de casa, dentro da igreja. Você vai encontrar alguém maturo ou imaturo. O amor é o único termômetro que mede a maturidade espiritual de uma pessoa. Que o Espírito Santo possa gerar nesta igreja homens e mulheres maduros. Que o Espírito Santo possa gerar na sua família pessoas maduras. Que os seus filhos, meus filhos, sejam pessoas maduras, como fruto da nossa maturidade. Que os ministérios da nossa igreja possam ajudar as pessoas nessa maturidade espiritual. Feche seus olhos. A minha pergunta para você nesta noite: você tem sido uma pessoa madura da sua espiritualidade? Depois de tudo que você ouviu, você é uma pessoa madura? O amor tem sido o termômetro que tem medido a sua maturidade espiritual? É preciso deixar de ser menino. Coração
tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor.